Olá, estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Aqui neste espaço você pode enviar as suas dúvidas e questionamentos, que elas serão atendidas e respondidas por especialistas nos diversos segmentos do direito, especificamente no direito do consumidor, no direito do trabalho, no direito imobiliário, no direito comercial, no direito tributário, no direito de família e sucessões e no direito previdenciário. E é muito fácil. Você envia para o nosso WhatsApp 51985946773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje, estamos recebendo aqui o especialista na área do direito tributário, no direito do trabalho, o Dr. Paulo Dias. Seja bem-vindo e desculpe aí a área do segmento que eu acabei me confundindo. Muito obrigado, Dr. Paulo. Sempre um prazer retornar ao programa. Ok, vamos então para a primeira pergunta enviada pela Marta. Dou aula em uma escola particular e descobri que meu salário é menor que o de outros colegas homens, mesmo com a mesma função e carga horária. Isso é ilegal, Dr. Paulo? Dona Marta, com certeza é ilegal. É ilegal e discriminatória. Não pode haver diferenças salariais entre homens e mulheres que têm a mesma jornada de trabalho, na mesma carga horária, têm as mesmas funções com a mesma perfeição técnica, o mesmo tempo de empresa. Ou seja, essa diferença salarial é absurda. E, infelizmente, isso acontece muito ainda hoje no Brasil. Existe muito preconceito em relação à promoção de mulheres, em relação a salários que muitas vezes não são iguais. Então, se a senhora faz a mesma jornada dos seus colegas homens, se a senhora faz o trabalho com a mesma perfeição técnica, não há de se falar de ter diferenças salariais. Isso é pura discriminação que é vedada pela Constituição Federal e pela CLT. Cabe, inclusive, né, então, a senhora pode procurar a escola e entender por que isso está acontecendo. De preferência, faça um questionamento por escrito e a senhora pode pleitear posteriormente na Justiça do Trabalho, inclusive uma equiparação salarial, cobrar essas diferenças salariais, que são absurdas, né? E essas diferenças de salário que a senhora tem com seus colegas, que dá para buscar os últimos 5 anos trabalhados, vai refletir sobre todas as demais verbas. FGTS, férias, 13º, eventuais horas extras que a senhora faça. Então, procure um advogado trabalhista para se aconselhar e buscar os seus direitos. Na verdade, Dr. Paulo, a gente sempre usa a expressão beira ao absurdo para algumas situações, mas nesse caso aqui, ela está num limite entre o relato da nossa telespectadora Marta, ela está no limite entre o absurdo e o inacreditável, né? Que em pleno século XXI ainda exista esse tipo de discriminação, né, entre homens e mulheres, né? Vamos então para a próxima pergunta da nossa telespectadora Júlia de Canoas. Comecei a trabalhar com carteira assinada recentemente e ouvi dizer que existe um benefício chamado PIS, que é pago todos os anos para quem trabalha com carteira assinada. A partir de quanto tempo de trabalho eu passo a ter direito a receber o PIS e quais são as condições para receber esse benefício? Pergunta a nossa telespectadora Júlia de Canoas, Dr. Paulo. Dona Júlia, excelente pergunta. O Programa de Integração Social, o PIS, é uma forma de distribuição de renda, né, oriunda dos lucros das empresas, né, para que o trabalhador que recebe até 2 salários mínimos, ele possa ter direito a 1 salário mínimo por ano. Bom, quais são os requisitos que são importantes para o trabalhador poder receber o PIS? Primeiro, esse trabalhador ele tem que estar inscrito no PIS pelo menos por 5 anos. Então, não é os 5 anos de contrato de trabalho, tem que estar inscrita há 5 anos. Essa é uma condição muito importante. Segundo, a senhora tem que trabalhar para a pessoa jurídica. Então, o empregado doméstico ou o funcionário público não faz direito ao PIS, né? Então, tem que trabalhar para a pessoa jurídica. E no ano base
que a senhora vai receber, o ano base é aquele ano de referência que a senhora vai receber o PIS. A senhora tem que ter trabalhado pelo menos com 30 dias de carteira assinada, sendo que a senhora não pode receber mais do que 2 salários, na média anual, e aqueles meses que a senhora trabalhou, a senhora ganha proporcional. Ou seja, para quem trabalhou 2 meses de um ano, recebe 2/12 de um salário. Quem trabalhou, 12 meses, recebe um salário mínimo naquele ano base. Ou seja, se a senhora foi inscrita em 2020 no PIS, no Programa de Integração Social, a senhora passaria a receber pelo ano base de 2024, recebe em 2026, referente aos meses trabalhados, desde que não ultrapasse esses 2 salários mínimos. Tá, mas aonde que a senhora pode verificar a situação do PIS, se está tudo correto, qual o valor a receber? Existe na carteira de trabalho digital uma forma de controlar, ou no site da Caixa Econômica Federal. Tá certo. A próxima questão enviada por um telespectador que optou por não se identificar e pelo relato aqui, certamente ele está tentando compreender a situação e talvez até mesmo cooperar com um colega de trabalho. E ele diz o seguinte: fiquei sabendo que um colega foi dispensado por abandono de emprego. Gostaria de entender melhor em que situações a empresa pode considerar que um trabalhador realmente abandonou o emprego, pergunta o nosso telespectador. Mas, existe um prazo definido em lei para isso? Quais são as consequências para o empregado e o que ele pode fazer se houver algum mal-entendido ou se ele tiver um motivo justificável para a sua ausência? Dr. Paulo. O abandono de emprego é uma forma, uma modalidade de justa causa, quando aquele trabalhador ele resolve não mais ir trabalhar, ele não comparece mais ao serviço de forma involuntária. Existem 2 critérios que são observados para a aplicação da questão do abandono de emprego. Primeiro, um critério objetivo, quando aquele trabalhador ele não comparece ao serviço por mais de 30 dias, de forma injustificada, ele não justifica o seu empregador e não aparece por mais de 30 dias, critério objetivo. E existe o critério subjetivo, que é não querer mais ir trabalhar. Ou seja, aquele trabalhador não tem mais ânimo de trabalhar. Isso pode ser dado, inclusive, para períodos inferiores a 30 dias. Por exemplo, aquele trabalhador foi fazer uma viagem internacional e posta nas redes sociais que, lugar maravilhoso, no local que eu vou morar a partir de agora. Ele não comparece mais ao serviço. Então, existem várias formas. Ele arrumou um novo emprego, que absorve completamente a jornada que era do trabalho anterior, e de alguma forma ele documenta isso e a empresa se vale. Então, existe o critério dos 30 dias corridos, que é importante que se estabeleça, ou a questão da pessoa não ter mais ânimo para ir trabalhar. Então, é muito importante. Só que a empresa tem que fazer prova de que aquele trabalhador não quer mais ir trabalhar. Não é simplesmente, eu vou dar abandono de emprego. A empresa tem que notificar esse trabalhador através do correio, um aviso de recebimento, solicitando o retorno desse trabalhador e voltando à carta R, com aquele período de 30 dias, a empresa faz a prova e dispensa esse trabalhador por justa causa. Tem uma modalidade, por ser por justa causa, é uma modalidade muito drástica, é uma penalidade muito grande, e é fundamental que esse trabalhador, uma vez que ele, por algum motivo, ele não conseguiu comparecer ao serviço, por exemplo, ficou doente, o trabalhador ele ficou completamente enfermo, impossibilitado, inclusive, de informar a empresa, pode acontecer. E aí a empresa, por isso que a empresa tem que fazer uma prova robusta. Se esse trabalhador apresentar um atestado em que estava doente, estava impossibilitado, ou alguma situação muito grave, que ele não teve ânimo de abandonar o emprego, mas ele não pôde, é revertido essa justa causa, inclusive ou de forma espontânea ou na Justiça do Trabalho. Não está no contexto da pergunta do nosso telespectador, Dr. Paulo, mas aqui também, como é um programa não só de informação, de esclarecimento de dúvidas e questionamentos, talvez valesse a pena a gente sublinhar aos nossos telespectadores que, do ponto de vista da trajetória profissional de cada um de nós, não é recomendável que se deixe chegar a essa situação de abandono de emprego, Dr. Paulo? Exatamente. Por isso que é sempre importante o trabalhador ele tem em mente que quando se trabalha, tu trabalha para ti próprio.
Tu trabalha vendendo a tua imagem. Muitas vezes o trabalhador ele não está satisfeito com a empresa, ele quer trocar de empresa e muitas vezes vai por um caminho ruim de não procurar fazer as coisas solicitadas, enquanto que o contrário é o ideal. O trabalhador que brilha, que procura fazer o seu melhor, ele se vende para o mercado com uma imagem positiva e ele consegue um emprego melhor, uma remuneração melhor dentro da própria empresa. Então é fundamental que esse trabalhador ele faça o melhor, né, sempre. Com certeza. A próxima questão enviada pela nossa telespectadora Marcele e diz o seguinte: estou grávida e fui demitida sem justa causa, mas ainda não tinha comunicado minha gravidez à empresa. Mesmo assim, tenho direito à estabilidade no emprego? Com certeza. Ou seja, a ciência da gravidez, né, a senhora saber ou não saber da gravidez é um critério objetivo. A senhora não precisa ter informado a empresa, porque muitas vezes o conhecimento da gravidez ele se dá ao longo do tempo. A estabilidade da gestante, que é uma forma de proteção à criança que vai nascer, ela se dá da ciência, né, desde que se comprove que aquela trabalhadora ficou grávida, até 5 meses depois do parto. E a empresa vai ter que reintegrar você, ou, se for impossível, né, que a senhora seja reconduzida ao trabalho, porque muitas vezes se cria um clima insustentável, aí é feita uma indenização substitutiva daquele período estabilitário e a empresa lhe reembolsa esse valor e faz uma dispensa sem justa causa. E nesse caso, doutor, só para, né, no meu caso leigo aqui, a pessoa foi demitida sem justa causa e aí, por exemplo, ela soube, estava lá no 3º, 4º mês de gestação. Então, ela teria o período todo restante, mais os 5 meses pós-parto. Perfeito, exatamente. E aí incide sobre todos os itens, o fundo de garantia, férias, 13º. Sobre todas as verbas. É fundamental assim, que a trabalhadora tenha sido dispensada naquele período que estava gestante. Isso é fundamental. Como é que se comprova isso? Através de exames laboratoriais. Né? Se ela estava grávida quando foi dispensada, mesmo que se passe 3, 4 meses, ela recebe esses meses e mais toda a indenização. Correto. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e já voltamos tratando do direito do trabalho aqui com o Dr. Paulo Dias. Nos aguarde. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Um espaço totalmente dedicado para que você esclareça as suas dúvidas e questionamentos na área do direito do consumidor, do direito do trabalho, do direito imobiliário, do direito comercial, do direito tributário, do direito de família e sucessões e do direito previdenciário. E é muito fácil, eu sempre lembro a você, telespectador, e a você, telespectadora, envie para o nosso WhatsApp 51985946773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Direito do Trabalho, a pauta de hoje, recebendo aqui o Dr. Paulo Dias. A próxima pergunta foi enviada pelo nosso telespectador Marcos. Trabalho de segunda a sexta-feira com folga no sábado e domingo. Meu patrão marcou o início das minhas férias para um sábado, dia 1º. Ele pode fazer isso ou há alguma irregularidade? É claro que não, seu Marcos. Veja bem, o senhor trabalha de segunda a sexta. É vedado o início das férias 2 dias que antecedam um feriado ou seu descanso semanal remunerado. Ou seja, o seu descanso semanal remunerado começa no domingo, o senhor não pode tirar nem sexta nem sábado. Ou a empresa começa segunda-feira ou lhe dá na quinta-feira, bem anterior. Por que é feito dessa forma? Por que a CLT protege as férias do trabalhador dessa forma? Para que o senhor possa usufruir aquele período de um descanso maior de forma adequada. Os intervalos que são dados ao trabalhador, eles são importantes que sejam observados para preservar a saúde
né, física, mental do trabalhador, para que ele possa se recuperar, para que ele possa se desconectar. Então, existem pausas durante o dia, né, que é o intervalo do almoço, repouso e alimentação, entre um dia e outro, que é um período um pouquinho maior, para que o trabalhador se desconecte, na semana o descanso semanal remunerado e, por fim, as férias, que são, ao longo de um ano, um período maior, para que o senhor possa se restabelecer. Se o empregador ele roubar 2 dias antes, né, 1 ou 2 dias antes, o senhor não está conseguindo ter aquele descanso que foi feito pela lei com base em técnicos e engenheiros de segurança do trabalho que estabeleceram como um período importante para que o trabalhador possa se recuperar, sendo que as férias elas são sempre de 30 dias, podendo ser fracionadas em até 3 vezes, se houver a concordância do empregado. A empresa também tem que oferecer, né, o comunicado das férias com 30 dias de antecedência para que o trabalhador possa se preparar para as férias, né, e elas têm que ser pagas também antes, 2 dias antes, para que o trabalhador possa usufruir aquele período tendo dinheiro. A próxima questão enviada pela nossa telespectadora Janice de Viamão. Trabalho de segunda a sexta em uma empresa que agencia faxinas. Não tenho carteira assinada. Faz 1 ano e meio que trabalho lá. Ela pergunta a Janice, tem algum direito trabalhista? Dona Janice, a senhora tem muitos direitos trabalhistas nessa situação, né? O que ocorre? Existe a diferença do trabalho da faxineira para a empregada doméstica. A faxineira, ela presta serviço em âmbito doméstico 1 ou 2 vezes por semana, de forma eventual. Não há, pela jurisprudência, vínculo de emprego nesse caso. Só que a senhora trabalha para uma empresa que presta faxinas. A senhora trabalha de segunda a sexta, né, tendo uma jornada de trabalho e tendo uma obrigação de estar lá trabalhando, recebendo ordens, recebendo pagamento em função disso. Enfim, estão compostos os pressupostos da relação de emprego. Ou seja, existe vínculo de emprego seu com a empresa que administra o agenciamento de faxinas, não com as casas que a senhora trabalha, porque as casas que a senhora trabalha, né, elas são âmbito doméstico e a senhora trabalha em cada casa, muito provavelmente em poucos dias, né, 1 ou 2 vezes por semana, mas com essa agência de empregos, de faxina, com certeza a senhora faz Até o jus. senhor citou algo que me surgiu aqui como uma dúvida adicional. A pessoa, no caso, a nossa telespectadora, ela não pode, não existe a situação que existe em outras áreas do direito, como a situação de solidário, o contratante não é solidário a essa ilegalidade da empresa? Perfeito. Não é solidário por qual motivo? Imagina que uma residência específica que a senhora trabalhe 1 vez por semana, ela lhe contratasse diretamente. Para que o trabalho no âmbito doméstico seja considerado vínculo de emprego, existe a necessidade de que haja continuidade. E para que haja continuidade, se entende que pelo menos tem que comparecer 3 vezes por semana. 3 vezes por semana a jurisprudência entende que aquele trabalhador ele se faz mais presente e o restante cumpre ordem, né? Cumpre uma certa jornada, ele integraria o vínculo de emprego. Porque, então, assim, para cada âmbito doméstico existe essa necessidade. Na prática, quando uma residência contrata um serviço de faxineiras, a mesma pessoa, ela não vem todos os dias trabalhando na casa. Existe um rodízio e existe um período menor. Agora, como é que é o nome da telespectadora? A nossa é a Janice de Viamão. Agora, se a dona Janice trabalhasse todos os dias para a mesma casa, através dessa agência, seria diferente. Aí ela responde solidária ou subsidiariamente. Está correto. Antes de encaminhar a próxima questão ao Dr. Paulo, eu volto a lembrar, e nunca é demais, que você, telespectador e telespectadora, pode assistir o Consumidor em Pauta no momento que você preferir. Depois do almoço, no seu intervalo, no horário do trabalho, de maneira muito fácil, à noite, quando está em deslocamento para o trabalho no ônibus, você vai no YouTube, no canal da TVE, e lá você encontrará o programa de hoje, tratando do direito do trabalho, e os programas anteriores
nas áreas do direito que eu já citei aqui antes. A próxima pergunta, Dr. Paulo, é da nossa telespectadora Marlene, de Porto Alegre. Estava há 2 meses sem receber meu salário e cansada dessa situação, pedi demissão. Quais são meus direitos trabalhistas agora? Existe alguma coisa que eu possa fazer? Pergunta Marlene. Dona Marlene, então, veja que situação complexa que a senhora vive, que milhares de trabalhadores também passam, né? A senhora foi obrigada a pedir demissão por não receber mais salário. Isso é muito complicado e acontece muito. Neste momento que a senhora pediu demissão, a senhora abriu mão de alguns direitos, que são poder receber o seguro-desemprego, a senhora não vai receber o aviso prévio, não vai poder sacar o FGTS nem receber a multa. Existem várias verbas trabalhistas que a senhora perde momentaneamente pelo fato da senhora pedir demissão. O que nós recomendamos para a senhora? Procure um advogado trabalhista, porque a senhora foi obrigada a pedir demissão em virtude de não receber salários. E o salário tem cunho alimentar. Se for comprovado numa eventual ação trabalhista que a senhora foi obrigada a pedir demissão, é possível reverter esse pedido de demissão pela dispensa imotivada. Se a senhora tivesse entrado com uma ação de rescisão indireta, o efeito seria o mesmo. Tá? Ou seja, rescisão indireta, tu entras com uma ação na justiça para que o juiz ele declare que houve falta grave por parte da empresa. E não pagar salário é uma falta grave. Então, neste momento, a senhora, infelizmente, vai ter algumas restrições na sua rescisão, né? Inclusive, a senhora vai pagar ou ser descontado o aviso prévio ou ter que cumprir. Esse é um dos efeitos negativos, né? Mas a senhora pode buscar essa reversão na Justiça do Trabalho. A próxima pergunta enviada pela nossa telespectadora Márcia, ela traz um relato, inclusive, Dr. Paulo, de um segmento que nos últimos anos e até recentemente foi um segmento que ficou conhecido por práticas pouco contemporâneas, para não dizer outra coisa, que é trabalho análogo à escravidão. E ela traz o relato dela, né, dizendo: trabalho em um frigorífico desde 2020 e desde o ano passado a empresa cortou o adicional de insalubridade que eu recebia. Isso é legal? Quais são meus direitos trabalhistas e o que posso fazer para regularizar a situação? Se a empresa simplesmente cortou o pagamento do adicional de insalubridade, sem ter modificado nada no seu trabalho, está completamente errado e passível de que a senhora entre depois com uma ação na justiça, pode ser depois, pode ser nesse exato momento, pleiteando a restituição daquela insalubridade que deixou de ser paga. A insalubridade é um adicional pago em virtude da exposição do trabalhador a um agente químico, físico ou biológico. No caso do frigorífico, o agente é físico, é o frio, que inclusive, além da empresa ter que oferecer equipamentos de proteção individual para que possa preservar a sua saúde, existem algumas pausas que são importantes para que a senhora não adoeça. A cada 1h40, a senhora paga 20 para poder restabelecer a sua saúde, porque senão é pneumonia para cima. Tá? Então, se a sua função ela não foi modificada, a senhora continuou fazendo o seu trabalho e a empresa parou de pagar, a senhora consegue, na Justiça do Trabalho, resgatar esses valores pagos e mais uma indenização por danos morais ou alguma eventual doença que possa ser oriundo do seu trabalho. A próxima questão enviada pela telespectadora que optou por não se identificar. Trabalha há mais de 1 ano na mesma empresa e já tenho direito a férias. Expliquei ao meu chefe que preciso tirar os 30 dias corridos para resolver vários problemas pessoais e de saúde, mas ele não quer conceder agora. Ele pode negar minhas férias mesmo já tendo o direito? Existe algo que eu possa fazer nessa situação? Infelizmente, a empresa pode negar que a senhora tire férias. O que ocorre? Os primeiros 12 meses da relação de emprego, a senhora faz jus às férias, a senhora ganha o direito de usufruir de férias. Só que a empresa tem os outros 12 meses para poder conceder essas férias. E quem escolhe o período que a senhora vai tirar férias é a empresa. Então, infelizmente, a empresa tem esse poder que se chama poder diretivo do empregador.
Por quê? O empregador vai ver dentro da sua atividade econômica qual é o melhor período, como é que vai organizar as férias dos seus trabalhadores. Então, a empresa pode negar. O que nós sugerimos? Procure conversar com a empresa, deixe registrado. Muitas vezes, né, se a doença for sua, a senhora pode ir no médico, porque se a sua saúde não estiver bem, a ponto de continuar trabalhando, naquele período, a senhora pode utilizar o auxílio-doença. Tá? Se for esse o caso médico, e se for um caso de um familiar que seja muito grave, leve até a empresa, né, aqueles laudos, exames, e tente convencer a empresa, mas a empresa pode estabelecer a data que eles querem. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aos nossos telespectadores e telespectadoras. Dr. Paulo Dias, Consumidor em Pauta, fica por aqui e até a próxima edição. Até lá!